Olá, pessoal. Meu nome é Renata. E eu sou a Dainara. Nós somos da comunidade Santa Helena, do município de Itapemirim. Não saiam daí não, pois em breve eu e minha equipe de pesquisadores estaremos de volta para contar para vocês um pouquinho mais do que a gente descobriu sobre a história da comunidade. Fique ligado. A área da foz do rio Itapemirim só começou a ser ocupada por volta de 1700, quando Domingos de Freitas Bueno abriu um engenho de açúcar. O lugar era chamado Tramirim e depois Caxangá. O desenvolvimento começou com a chegada dos habitantes da mina de Castelo, que fugindo dos índios em busca de um lugar mais seguro, ali se instalaram. Eles compraram uma propriedade que era de Domingos de Freitas Bueno, ativaram o trabalho na lavoura e o desenvolvimento do engenho de açúcar. O município foi criado em 27 de junho de 1815. Com a decadência do açúcar, Cachoeiro se desmembrou de Itapemirim, provocando a sua estagnação. Conta um pouco da história, como que surgiu a comunidade Santa Helena. Foi com o seu Hermes e seu Enéas e o padre Guido, com força de Carlinho e seu Rio doou o terreno para fazer a igreja. E a primeira missa foi na casa de Carlinhos. Aí foi aumentando a comunidade, sempre vinha. A segunda missa foi lá na casa de seu Rio, lá embaixo, no beira do rio. E os catecismos e as celebrações, era de domingo, era debaixo do pé de jabuticaba. Que a gente vinha, e seu Hermes e seu Enéas vinha todo domingo, buscava o povo, o pessoal na Kombi, trazia para celebração, catecismo. Muita gente ele panhava de carro. Por que a igreja foi construída neste local? Porque o padre Guido, na época não tinha igreja nenhuma. Então o padre Guido veio visitando as comunidades, então resolveu construir a igreja, porque aqui não tinha mais igreja, né? Então ele era de Rio Novo, município de Rio Novo, então tinha de fazer a igreja aqui, município de Rio Novo. Aí, porque tem a ponte, da ponte para lá já é Itapemirim, mas os pessoal já são tudo perto daqui, vinha frequentar a igreja aqui. Quem que ajudou a construir a igreja? Foi o povo, foi Dona Chile que trouxe o retrato da igreja para construir, e os pedreiros, Noca e Danielzinho, construíram a igreja. E a Carlinho ajudou, muita gente ajudou. Nós ficamos sabendo que Dona Chile teve um papel importante na construção da comunidade. Conte um pouco pra gente. É porque ela trouxe do Rio o modelo da igreja e doou a Santa Helena pra gente também, e botou o nome de Santa Helena porque ela que trouxe do Rio também essa imagem para a nossa igreja. Como que seu marido ajudou na construção da igreja? Saí de casa com a marmita para almoçar e vinha trabalhar dia. Esse dia, do modo que ele fazia para trabalhar aqui no Rio, ele fez para ajudar a igreja. E vinha de trabalhar para o Rio, trabalhou para a igreja, dando dia à igreja, deu 3 dias. Em 1802, quando o barão Joaquim Marcelino da Silva veio do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, comprou uma fazenda que na época chamava-se Fazenda Três Barras. O barão era traficante de escravos e trouxe com ele todos os escravos que ele possuía. O barão mandou construir na fazenda um dos maiores casarões que na época por aqui existia. O objetivo da construção desse casarão era acolher Dom Pedro II. Os escravos tiveram que encarar essa árdua tarefa. Trabalhavam dia e noite sem cessar para que o casarão ficasse pronto. Naquela época, quase não existia estrada, era tudo tomado por água. O meio de transporte que cada um deles utilizava era a canoa, mas somente os barões que tinham o direito de utilizar. Os escravos construíram para eles, então, uma canoa e batizaram de Canoa Helena. Helena em homenagem a uma escrava que foi morta cruelmente pelo barão. Para os escravos, a canoa era algo santo, pois era a ela que eles recorriam ao final da tarde quando já estavam muito cansados. No final, batizaram então a canoa como Canoa Santa Helena. Em 1860, quando Dom Pedro II chega ao Espírito Santo, sente-se então arrependido de ter dado a Joaquim o título de barão, pois descobre que Joaquim era traficante de escravo.
Dom Pedro II decide então a não se hospedar na fazenda e fica hospedado em uma fazenda vizinha. Dona Pitita, conte então um pouco para nós qual foi a primeira escola da comunidade. Foi o Casarão. Aí foi a primeira escola, que a gente já estava grande, não tinha estudo, não tinha nada. Aí surgiu a professora Candinha, de Cachoeiro. Aí foi aonde ela juntou as crianças, então ali nesse casarão, estudava 22 alunos. Então a gente estudou ali até a 4ª série. Entendeu como? Aí depois que acabou, eles foram embora, que não tinha mais aula, né? Aí passou a ser moradora no casarão. Uma das principais atividades econômicas da comunidade é a agricultura. Senhor Sancler, conte um pouquinho para nós um pouco do seu trabalho. Olha, eu trabalho assim, alguma coisa, uma alface, tem um gilozinho, uma cebola, tem um coquinho também, e uma vaz, e tem um cafezinho também. E o senhor vende esses? Uma coisa vende. Quando o pessoal chega para comprar, ele vende. Quando não chega, a gente come. O senhor já trabalhou em algum lugar vendendo? Eu trabalhei em Itapemirim lá na feira, mas eu parei. O senhor vendia muito? Eu vendia bem, que eu levava não sobrava nada não. Toda a vida sempre vendia bem. Estamos aqui com a senhora Maria Conceição, uma das moradoras da comunidade e conhecida como Pitita. Ela vai contar para nós um pouco mais sobre o seu trabalho, que é o artesanato. Eu faço tapete, faço jogo de banheiro, faço jogo de cozinha. A senhora pode apresentar o seu trabalho para a gente? Posso. Ó, tapete eu faço por R$10. O jogo de banheiro eu faço por 30. E o jogo de cozinha por 50. A procura é grande? Muito grande. Conta pra gente a história, como a senhora chegou na comunidade. Eu cheguei nessa comunidade já há uns 40 anos atrás, quando ela iniciou, lá por volta de 1970, foi o início da comunidade. E como que a senhora vê a comunidade atualmente? A comunidade precisa de área de lazer para o jovem. Nós precisamos de uma incentivação mais na parte do esporte, para poder desenvolver esse jovem, tirar esse jovem das drogas, que muitas das vezes sai de casa para ir em busca de outras coisas, né, de investimento lá fora, onde que podia ser implantado na comunidade. Então nisso aí a gente encontra muita dificuldade. O que eu vejo atualmente é a necessidade que todos encontram, né? Não só o jovem, mas todas as pessoas que vivem aqui, que vivem da agricultura, né? Então é muita dificuldade, porque não tem o apoio que precisam, né? Os agricultores. Nós temos o Horto Santa Helena ali, onde ajuda muito, né? Que gera emprego. Deixe uma mensagem para os jovens da comunidade. A mensagem que eu deixo é que estamos juízo e arrume um bom casamento, que não pode enganar qualquer um, que hoje em dia só tem ilusão. Peço a Deus que eles tenham um bom futuro e cresça, né? Cresça e faça a comunidade crescer. A mensagem que eu deixo para o jovem é que eles possam se engajar mais nos estudos, que é o principal, é a educação. Hoje, se a gente não tem educação, não temos nada. Então, que esse jovem de Santa Helena seja um exemplo para esse jovem do mundo lá fora. Então, que Deus possa abençoar cada um deles e que eles possam ter essa mente aberta e que eles possam estar sempre em busca de um futuro melhor.
Aposto que vocês descobriram muita coisa sobre a nossa comunidade. Pois é, nós também. Por isso que é tão importante o resgate histórico na comunidade. Pois afinal, quem não tem memória, não tem história. O que você achou da sua experiência como diretor e jornalista no Resgate Histórico? Senti-me realizada, pois era algo que eu realmente gostava e queria, sempre sonhava em fazer. Além de tudo, aprendi o importante, em trabalhar em equipe. Aprendi que isso é o principal, quando todos se unem em prol de um mesmo objetivo. E quando vi que o projeto estava sendo realizado, aquilo mexia com você. O importante também é que desde o início da apresentação do projeto para a gente, até as pesquisas de campo e quando as gravações terminaram, a experiência que eu tive foi de dias, mas que com certeza vou levar para o resto da minha vida. Achei que foi muito interessante, porque eu pude aprender um pouco, conhecer a história da comunidade, que eu não fazia ideia de que a comunidade era assim, a história tão interessante. Bom, eu aprendi o quanto é importante a luz para a filmagem, a importância da luz do sol. E além da minha função, eu aprendi a função dos meus amigos também, que participando ali, né? Eu pude aprender a função deles também.